o jejum. A base que nós vamos estar usando será o jejum de Esther. O jejum de Esther foi um jejum que a Esther fez juntamente com as moças que trabalhavam com ela lá no reino, e também o Mardoqueu. Isso porque tinha uma causa pesada, uma causa de morte contra os judeus. Nós já estudamos isso aqui algumas vezes, e eu gostaria que você compreendesse por que eles fizeram um jejum. Por que Neemias, depois de ter conseguido o que ele precisava, conseguiu cartas do rei, conseguiu madeira, conseguiu recursos, conseguiu pessoas para ajudar ele a construir o muro, e quando ele já tinha levantado parte do muro, por que eles então depois fizeram um jejum, já que estava tudo pronto? Já que estava tudo, ele já tinha conseguido tudo o que ele precisava, porque ele foi jejuar. Por que Jesus ele disse para os seus discípulos que existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração? E por que o povo de Deus jejuava? E por que eles se separavam para poder fazer um jejum? Por que tudo isso acontecia? Porque o jejum, ele é uma ferramenta de quebrantamento. O jejum é uma ferramenta de reconhecimento. Diga isso. O jejum é uma ferramenta espiritual de quebrantamento. O jejum é uma ferramenta espiritual de reconhecimento. Quando você jejua, é porque você reconhece que você precisa quebrar a sua própria carne. Quando você jejua, você coloca em prática um dos frutos do Espírito chamado domínio próprio. Então o jejum é uma forma de nós praticarmos, dentre outras coisas importantes, o domínio próprio. O domínio próprio é aquela situação, é aquela ferramenta espiritual dada pelo Espírito de Deus, já que o domínio próprio é um recurso espiritual chamado fruto do Espírito Santo. Esse recurso chamado domínio próprio, ele nos ajuda muito na hora de tomadas de decisões. Esse recurso nos ajuda muito a lidar com pessoas difíceis. Esse recurso nos ajuda a lidar com os nossos problemas internos. O recurso chamado domínio próprio nos ajuda a ter o domínio em situações de desespero. O domínio próprio vai nos ajudar a ter um relacionamento conjugal equilibrado. O domínio próprio nos ajuda a ter um relacionamento interpessoal equilibrado. O domínio próprio é importantíssimo. Quantos acreditam nisso? Uma ferramenta espiritual para a gente poder não cair na cova que está na nossa frente e que nós sabemos que vai nos derrubar. Então o domínio próprio ele vem como uma chave importante para que nós possamos vencer. Então o jejum é uma ferramenta de quebrantamento. Nós estamos fazendo aqui a quarta-feira do quebrantamento, e eu aposto que você não deveria ter faltado nenhuma delas. Nós fizemos a primeira na quarta-feira agora, e essas duas últimas vamos falar sobre o quebrantamento. O quebrantamento é muito importante e ele é intransferível. Você pode trazer para o seu pastor, ou para qualquer outra pessoa, para o seu irmão, ou para qualquer outro líder espiritual. Você pode compartilhar muitas coisas. Você pode compartilhar problemas da sua família, problemas espirituais, problema conjugal. Você pode, problemas profissionais, financeiros. Você pode compartilhar o seu pecado, se você quiser. Você pode compartilhar tudo isso. Mas o quebrantamento,
ele não pode ser terceirizado. Então existem coisas que não podem ser terceirizadas, você não pode compartilhar, é pessoal. O jejum é uma delas. Eu posso jejuar com você? Posso. Então o jejum, ele pode ser terceirizado? Pode. Mas existem jejuns que você tem que fazer, porque existem jejum que você tem que quebrantar a você mesmo, ou seja, o quebrantamento é pessoal. Existem pessoas cristãs que nunca jejuaram na vida. E nós não estamos colocando aqui o jejum como uma regra principal de vida cristã. Nós estamos colocando o jejum como uma ferramenta importante para a vida cristã. Amém, gente? Amém. Está bem claro isso? Amém. Para não confundir religião ou religiosidade e entender o jejum como uma doutrina principal. O principal aqui é Jesus. O principal aqui é a palavra de Deus. O principal aqui é liberdade pela palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Então, qual o fator que fez com que a Esther, aqui no livro de Esther, não precisa nem abrir, porque nós temos muitos versículos aqui para ler. Esther capítulo 4, versículo 16, o Mardoqueu, ele fala para Esther: Esther, nós estamos com um problema sério. E ele diz assim para Esther: Esther, se de todos você se calar, o socorro vai vir de outro lado, para os judeus. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. Ele falou: Esther, você se tornou rainha, você é judia. Quem sabe Deus não te colocou aí dentro para você decidir isso? Como nós já aprendemos que Deus trabalha com antecedência. Então Deus, ele colocou Esther lá com antecedência? Sim. Como nós sabemos que Deus está lá no futuro, Deus sabia que haveria uma lei contra os judeus. Então Deus falou: vou mostrar para esse povo que contra o meu povo a maldição só se transforma em bênção. Neemias 13, versículo 1. Deus converteu a maldição em bênção. Quantos acreditam? Amém. Nós não vamos ficar arrumando maldição aí para se transformar em bênção, não é isso? É quando há uma situação de pressão maligna, de levante espiritual, Deus que quebra todas aquelas regras e aquela maldição e transforma em bênção. Ele tem esse poder. Amém? Amém? E como Deus age com antecedência, como nós já estudamos aqui, que Deus não está no tempo como nós, Ele está lá no futuro, Ele está lá no passado, se Ele quiser, Ele está no presente. Então Deus, Ele agiu com antecedência, Ele foi na frente e Ele preparou Esther e colocou ela como rainha. E o Mardoqueu entendeu. Ele disse: Esther, quem sabe Deus não colocou você nesse tempo para isso. E ele disse, e o Mardoqueu disse, e tem mais, Esther, se Deus te colocou aí para isso, se você não fizer, Ele vai usar outro. Olha como Mardoqueu acreditava em Deus. Ele acreditava que Deus sempre tem uma saída. Quantos creem também? Amém. Deus sempre tem uma saída. E ele disse para Esther: se de todos você se calar, se de todos, Esther, você não agir, o socorro vai vir de outra parte. Isso aqui é uma palavra para mim e para você, e uma palavra que nós possamos também, nesse momento, nesta hora, entender perfeitamente que há uma necessidade de mim e de você entender que Deus sempre tem uma saída. Amém. Pastor, os remédios não estou resolvendo, mas então vou para o altar. Pastor, está difícil assim. Olha, vamos jejuar. Pastor, não jejum. O jejum é uma ferramenta, não funcionou. Então vamos praticar o jejum e a unidade, o jejum e a perseverança, o jejum e a confissão. Enfim, nós temos inúmeros recursos, o jejum e a fidelidade, tudo caminha junto. Nós não podemos ser somente frequentadores de igreja.
Nós temos que entender que somos filhos de Deus e que existe um Deus que é real e que existem coisas que é particular entre nós e Deus e que nós temos que fazer. Então, aprendendo dentro da regra, o jejum é uma ferramenta importante de quebrantamento e de reconhecimento. Então, se você reconhece o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 17, que existem castas que só saem com jejum e oração, você tem que, se você reconhece isso, você deve praticar isso. Pastor, eu reconheço, mas eu não tenho condição de fazer o jejum. Será que você não pode fazer nem um pouquinho? Você não precisa se matar, fazer 40 dias. Você não precisa se matar, fazer 5 dias, 24 horas. Não precisa disso. Mas você pode renunciar pelo menos algumas horas para jejuar. E quando você estiver em jejum, você procura estar com a vida em... Por isso que eu gosto de fazer o jejum nos domingos. Porque é o dia que a gente vem para o culto. Você quer coisa melhor do que você fazer um jejum, estando na igreja, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus? É o melhor lugar para jejuar. É claro que às vezes você não está aqui, mas Deus toca no teu coração, você entendeu o propósito do jejum, você está lá na sua casa. Faz também. Mas enquanto você estiver no jejum, para o tempo, separa lá naquele momento que você está no jejum, para você fazer uma oração. O jejum sempre tem que ser feito com propósito. Haja vista o que nós vamos comentar agora do Esther capítulo 4. Qual era o propósito do jejum que Esther ia fazer? Qual era o propósito? Uma lei que existia contra os judeus. Então eles jejuaram com o propósito de se quebrantar e de reconhecer que precisavam de se quebrantar diante de Deus, que precisavam mostrar que eles eram pessoas de propósito, e eles colocaram no jejum deles o propósito, que era a lei, que tinham levantado contra os judeus. Então diga, o jejum, além de ser uma ferramenta de quebrantamento, de reconhecimento, de prática do domínio próprio, o jejum é necessário ser feito com propósito. Tem que ter propósito. Então, você precisa alinhar com os seus jejuns os seus propósitos. Então, você precisa alinhar com o seu jejum a sua causa. Você pode alinhar com o seu jejum a causa de outro? Sim. Vai funcionar? Sim. Existem coisas, é todo jejum que você faz por alguém que vai funcionar? Não. Por quê? Porque tem coisa que é pessoal. É intransferível. Nós aprendemos aqui na quarta-feira, na reunião do quebrantamento, a importância do quebrantamento. Aquele homem, o Naamã, leproso, quase voltou leproso por causa do orgulho. O inimigo do quebrantamento é o orgulho, a preguiça. Então você precisa entender isso. Então, qual foi a estratégia de Esther? Esther entendeu que precisava comprar aquela briga, então ela colocou no propósito do jejum. E aqui no capítulo 4 de Esther, versículo 16, ela diz assim, Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E vocês nem comam e nem bebam por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E as minhas servas também, assim jejuaremos. Eu e as minhas servas também jejuaremos assim. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci.
Ou seja, pela lei, ela não podia nem ter com o rei. Só podia ter com o rei se fosse chamada pelo rei. Então existia uma circunstância, uma regra. Só que Deus, ele é especialista em quebrar regras, circunstâncias. Moisés andou, chegou no mar, circunstância. Deus falou: por que paras? Por que oras? Por que clamas? Marcha. Ou seja, se nós continuarmos marchando, mesmo com circunstâncias, Deus ele vai quebrando as circunstâncias para nos abençoar. Ele pode fazer isso. E Esther, então, ela falou: tudo bem, Mardoqueu, você que está do lado de fora, mandou um recado. Ajuda todo o povo que está em Suzã, todos os judeus que estão aí, todos os homens de Deus que estão por aí, e nós vamos entrar num propósito. Olha o propósito: quebrar a sentença de lei contra os judeus. E ela conseguiu. A gente já conhece a história. Ela conseguiu. A lei foi revogada. Antes da lei ser revogada, aconteceu um monte de coisa. Fizeram uma forca para o Mardoqueu. E Deus foi tão bom que ele, uma noite antes de Mardoqueu morrer na forca, aliás, uma noite antes, desculpa, né? Morrer não, porque ele não morreu. Uma noite antes dele ser colocado, entre aspas, em uma forca preparada para ele, Deus interferiu, quebrando aquela regra. Por quê? Porque eles estavam diante de Deus com propósito. Uma igreja com propósito, ela sempre vai ser vencedora, independente das circunstâncias. Repita comigo isso. Uma igreja vencedora sempre vai vencer as circunstâncias por causa dos propósitos. Quantos são uma igreja com propósito aqui? Sempre tem propósito. Então por que eles jejuaram? Quando eles jejuaram, eles estavam se comprometendo com eles mesmos, de que eles poderiam se quebrantar. Era uma forma deles praticarem o domínio próprio, num propósito. Se você não praticar o domínio próprio, você não consegue cumprir nenhum propósito. Vamos perder quantos quilos? Já viu aquelas pessoas que elas têm problema de saúde sério, que é a obesidade mórbida, e elas vão lá e colocam um balão dentro, antes de fazer uma cirurgia, tem a opção de colocar um balão de ar dentro do estômago. Eles inflam esse balão e o espaço diminui, e a pessoa começa a se saciar mais rápido, ou seja, menos comida, menos caloria, e consequentemente ela vai perder peso. Mas tem cara que coloca o balão, não adianta nada, come tanto que o balão estoura. Verdade, quem já viu isso? O balão estoura. Ou seja, ele não coloca em prática o domínio próprio. Então Deus tem nos dado o Espírito dele que habita em nós, que é templo do Espírito Santo. Amém. Então o Espírito Santo habita em nós, e ele tem junto dele que está dentro de nós o fruto do domínio próprio. E existem pessoas que não precisam colocar balão, ela olha no espelho e ela fala: a partir de hoje eu vou mudar. E ela consegue força e vai para a academia, e vai correr, não tem dinheiro, vai para a rua, corre, e começa a diminuir a quantidade de comida, muda o cardápio. Quando foi ver, perdeu 50, 60 quilos. Você já viu isso? Ou seja, colocou o domínio próprio em um propósito. A mesma coisa acontece com você que tem qualquer tipo de vício. Coloca um propósito, sem o domínio próprio você não conseguirá de maneira nenhuma vencer os teus vícios. Domínio próprio.
E aqui eles colocaram o domínio próprio na causa deles. Colocaram o domínio próprio no propósito deles. E eles conseguiram. E o jejum que eles fizeram, gente, o jejum que a gente faz não chega nem no pé. Fala a verdade. 3 dias sem comer nada, nem de manhã e nem de noite. 3 dias sem comer nada. Faz uma cara de homem com fome. Homem com fome. Você consegue fazer? Não, né? A irmã Cris sabe quando você está com fome, não é, irmã? Ela sabe? Só a irmã Cris sabe. Normalmente você olha nas panelas, né? Quando você está com fome. O homem faz isso mais normalmente. Eu vou dar uma olhada levantada. O que tem lá para comer? Ou seja, 3 dias jejuando, 3 dias aplicando o coração no propósito. Então esses 3 domingos que vai começar a partir do domingo que vem, serão 3 domingos aplicando o coração no propósito. Você vai começar um jejum, você vai fazer um jejum de pelo menos 12 horas. Da meia-noite ao meio-dia. Pastor, meia-noite eu estou dormindo, de noite não tem problema. Quando você acordar de manhã, você vai fazer o seu jejum, a entrar no propósito. Na hora que você for dormir, você vai apresentar o teu propósito do jejum. O propósito pessoal. Qual é o teu propósito pessoal? Qual é a causa pessoal que você precisa vencer? E também você pode apresentar, dentre outras causas pessoal, você pode apresentar também a causa da sua família. Apresenta no jejum propósito. E nós não vamos fazer o jejum aqui porque somos religiosos. Nós vamos praticar o que cremos. Amém, pessoal? Então por isso que quando nós fazemos um propósito, o homem de Deus traz aqui, abre a Bíblia e explica, para que você faça com entendimento e participe do propósito com entendimento, e você vai ver que é funcional isso. Bom, então Esther colocou todo mundo para jejuar nesse propósito e jejuar. E aí, irmãos, como que nós temos que jejuar? Mateus 6,16, a Bíblia diz assim: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, o jejum é tão pessoal que você não deve nem mostrar para ninguém que você está jejuando. Aqui nós podemos, junto, que nós estamos ao mesmo tempo jejuando junto, como os judeus fizeram. Junta todo mundo que está em Suzano e jejue por mim. Ou seja, todo mundo jejuando num propósito, não é para se mostrar diferente. Então o jejum é tão sério que o Senhor Jesus, ele repreendeu as pessoas que jejuavam, como jejuavam os hipócritas, né? Eles jejuavam de uma forma, lá no Mateus 6,16, jejuavam e ficavam contristados, né? Olha só, nossa, hoje eu estou em jejum, vem aqui, faz uma cara aqui de um homem que está contristado porque você está em jejum. Olha só a situação, parece até que está bêbado. Não é? Né? Mas os hipócritas, eles queriam mostrar que estavam, como que se anda quando está muito fraco, com fome? Como que anda? Eu só falei para você que parece bêbado. Então, eles queriam mostrar que estavam, para as pessoas, que eles estavam em jejum. Não funciona assim. Porque o jejum não é no horizontal, é no vertical. Então nós não jejuamos para mostrar para alguém que somos mais santos, que nós jejuamos, que nós temos. Nós jejuamos para mostrar para ninguém que somos uma igreja com propósito. Nós jejuamos porque nós entendemos que o jejum é uma ferramenta espiritual de quebrantamento e de reconhecimento que necessitamos de
está nos quebrantando para alinharmos cada vez mais com Deus. Quebrantamento. Que palavra boa que Deus deu para a gente na quarta-feira. E quarta agora tem mais, falando sobre isso, sobre o quebrantamento. Bom, beleza. Aqui a Bíblia, eu estou lendo aqui, precisava nem se abrir, mas já que se abriu, que ia ser uma dinâmica mais rápida, eu anoto aqui. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O que é hipócrita mesmo, gente? Uma palavra hebraica que quer dizer ator. Né? Desculpa, a palavra do grego que quer dizer ator. Hipócrita é ator, aquele que atua, que usa máscara, que faz personagens. Então Deus, ele está repreendendo, ele não quer que seja algo tipo personagem. Tipo, olha, nosso pastor lá, ele jejua. Se for personagem, não adianta. Quem entendeu isso? Não adianta, hipocrisia. Então nós temos que fazer com propósito. Não é para se mostrar para ninguém, porque o negócio não é no horizontal. Então eles não fazem, não é para se mostrar como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, eles desfiguram o rosto, gente. É igual aquele urso do pica-pau, vocês já viram? Vai pedir dinheiro e faz. Ele vai se desmontando. Eles se desfiguram o seu rosto para que pareça para os homens que jejuam, para que pareça aos homens que jejuam. Ou seja, alguns são tão hipócritas que querem mostrar para os homens que estão jejuando. Não adianta. Não adianta eu subir no monte e depois eu postar um vídeo lá no grupo da igreja ou para os hábitos de vocês, falar, olha pessoal, estou jejuando aqui. Só para mostrar para vocês que eu estou jejuando. Para vocês ficarem, nossa, nosso pastor jejua. Isso, pessoal, não muda nada. É tudo virado. Porque o jejum não é para isso. O jejum é para isso. O jejum é para quebrantamento. O jejum é a prática do domínio próprio. Quem está entendendo? Aí, a bronca vem para que não se pareçam, para que pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo, que quando alguém faz isso, ele já recebeu o seu galardão. Ou seja, o que era para vir do céu, ficou aqui. Você quer isso? Você quer que o que venha do céu não venha, que você seja aplaudido aqui? Nossa, nossos irmãos lá jejuaram, ó, palmas para eles. Não, o jejum não é para você receber benefícios aqui, é para você se alinhar com Deus. Amém, pessoal? Quem entendeu isso? Então, domingo que vem, nós vamos praticar o jejum, e juntos, não é para se aparecer, ninguém é obrigado a fazer, mas se você entendeu que é uma ferramenta espiritual, você vai vir e nós vamos colocar em prática. Amém, gente? Pastor, mas eu não aguento fazer. Então não faz. Pode fazer, faz em algumas horas. Mas se você puder, entra no propósito. Segundo Samuel, quando o Davi, ele perdeu aquele filho, lembra que ele teve um filho com a Betseba? E esse filho ficou doente. E o Davi, ele jejuou por esse filho. Ele jejuou, orou, e o filho morreu mesmo assim. Por que o jejum não mudou isso? Porque jejum não muda a sentença que Deus dá. Algumas pessoas querem que o jejum mude Deus. Não vai acontecer isso. Por que o Davi foi praticar o jejum? Porque ele sabia que o jejum era uma ferramenta importante de quebrantamento.
Então ele falou, vou jejuar, quem sabe Deus, ele vê que eu estou me quebrantando, que eu estou praticando o domínio próprio, quem sabe ele olha para mim e ele me ajuda. Só que ele entendeu, o Davi entendeu, quando o menino morreu, aqui no 2 Samuel 12, 23, ele diz assim, porém, a criança agora está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu voltá-la a trazer? Ou fazer alguma coisa para ela ressuscitar? Mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele diz, eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Ou seja, ele falou assim, que agora ele tinha entendido que a criança tinha morrido e que um dia eles iam se encontrar, mas aquela criança não ia mais voltar. E ele falou, por que jejuaria eu por uma causa que não pode mais ser resolvida? Existem situações assim. Uma vez, eu atendi uma pessoa, e essa pessoa me diz assim, pastor, por que aquela minha parente não ressuscita? Porque eu vi aqui, eu li o Ezequiel 37 aqui, e Deus transformou o Vale de Ossos Secos em um exército. Então, na cabeça dela, ela interpretou a palavra de uma forma tão equivocada e errada, que ela achava que aquilo ali tinha que acontecer com a sobrinha dela. É sério. Entender errado traz problemas mentais até. Tem pessoas perturbadas porque entenderam errado a palavra de Deus. E elas estão lutando, dizendo, por que não funcionou? Porque quem está no controle é Deus. O seu jejum não vai mudar Deus. Mas o seu jejum pode te quebrantar. O seu jejum pode te alinhar. O teu jejum pode mostrar para Deus que você está querendo praticar o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, que é uma ferramenta importante. O Davi, enquanto o filho dele estava lá doente, ele jejuou, e o jejum não mudou aquela situação, porque o jejum não muda os planos que Deus tem. Entenda uma coisa, irmão, o seu jejum não vai mudar muitas coisas. O seu jejum não vai mudar Deus, mas o seu jejum vai te ajudar a se quebrantar. Quem está entendendo isso? Ou seja, entendimento, irmãos. O que Deus está nos dando aqui é entendimento para a gente jejuar com sabedoria, com propósito. O jejum é necessário para a igreja. Então, nesse caso aqui, o Davi falou assim, alguém falou assim, ué Davi, a criança estava viva, você jejuou, agora a criança morreu, você não vai jejuar? Ele falou, por que jejuaria eu se a criança morreu? Ou seja, ele não podia fazer jejum equivocado e sem propósito. Quantos compreenderam isso? Ele não podia fazer um jejum equivocado e sem propósito. Ele falou, por que jejuaria eu? Então tem coisas que você não tem nem que jejuar por causa daquilo. Não tem cabimento. Existem coisas que você pode jejuar. O que nós estamos fazendo aqui, irmão, é entendendo o jejum. A importância do jejum. Mateus 6,17, a Bíblia diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava teu rosto. Olha para mim. Não precisa nem abrir, que eu sou na dinâmica bem rápida. Por que ele pede para as pessoas lavar o rosto e ungir a cabeça? Exatamente para não ficar igual os hipócritas. É a continuação do 6,16.
Então sejais como os hipócritas que jejuam para poder ser aplaudido aqui na terra. Então o jejum não tem nada a ver com horizontal, tem a ver com vertical. E ele falou, e tu quando você for jejuar, lava a tua cabeça, lava o teu rosto e unge a tua cabeça. Quem tem óleo ungido lá em casa? Todo mundo tem. Quem não tem? Tem alguém que não tem? Né? Então depois pega. No dia nós entregamos aqui, lembra? Talvez esse dia você tenha faltado. Tem, né? Quem não tem, pega. Unge a tua cabeça com óleo e lava o teu rosto. Ou seja, você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando. Domingo que vem, claro, se você estiver aqui na igreja, a maioria vai estar no jejum. Mas nós não estaremos mostrando que estamos no jejum. Nós estamos no propósito. E todo mundo sabe. Mas ninguém vai ficar assim. Não, jejum é de propósito. Ou seja, o jejum não pode derrubar. Pode falar. Eu posso jejuar e orar por outra pessoa? Oi? Eu posso jejuar por outra? Jejuar por? Outra pessoa? Sim. Você pode. Mas é aquilo que nós explicamos no começo. O jejum, ele pode ser, você pode dar uma cobertura com o seu jejum, com a tua oração. Você pode jejuar por um propósito, uma causa de uma pessoa. Mas tem coisa que é só ele que vai resolver com o quebrantamento dele. É igual quebra de maldição. Tem pessoas que acham que se viu um pastor lá dos Estados Unidos ou lá do outro país e fizeram uma oração, ou o pastor famoso orar, a maldição vai ser quebrada. A oração pode ser quebrada pela oração de qualquer servo. Porém, tem desculpa, a maldição, né? A maldição será quebrada com a oração de qualquer servo. Porém, existem maldições que serão quebradas somente com posicionamento pessoal. Porque tem coisa que é só a pessoa e Deus. Amém? Amém. Então você pode jejuar assim, por uma causa, porque nesse caso aqui, irmão Gracinho, do Mardoqueu, está bem claro que eles estavam jejuando por um propósito de todos os judeus. Então eles estavam reunidos num propósito geral. Então não era só pessoal. Então nós estamos vendo na Bíblia que nós podemos jejuar por uma questão coletiva. É essa a pergunta que o senhor falou. Pode ser. Mas tem coisa que ele tem que fazer. Beleza? Então, quando a Bíblia diz aqui, ungir a cabeça e lavar o rosto, é que a gente não tem que ficar mostrando para ninguém que estamos em jejum. É claro, isso numa outra questão, num outro contexto, em outro lugar. Tipo, você vai para o seu trabalho e em jejum, porque você entendeu que é necessário, ferramenta, importante, quebrantamento. Aí você vai para o trabalho, você chega lá, aquela cara de fome, o pessoal abre a marmita, né? Quem usa marmita, você olha para a marmita e fala, pena que eu não posso comer. O dia que você está em jejum, aparece bolo trufado, só convida para comer picanha. Uma vez eu fiz um jejum de Daniel, 21 dias renunciando a alguma coisa. Alguns pastores fazem, cada um renuncia o que quer. Nós fizemos aqui outro dia de carne. Mas o que me chamaram para comer picanha, gente? O pessoal nunca me chama. Não quer dizer, nunca não, de vez em quando chama. Né? Mas aquele mês, meu Deus do céu, me chamaram para comer na churrascaria. Você sabe que uma vez eu estava no jejum de Daniel, aonde eu fui? Na churrascaria. Você acredita? Negócio assim. Cheguei na churrascaria, sentei na mesa, e peguei de salada, e quando o cara foi cortar a picanha assim, eu falei, meu amigo, traz queijo. Você não quer picanha, não? Queijo. Ele não entendeu nada. Por que? Propósito. Nossa, pastor, o senhor pagou um rodízio para comer, Fiquei com vergonha de sair depois, né? Porque eu estava na mesa e tinha servido, eu tenho que comer. Aí comi salada, comi queijinho, comi outras coisas. Mas quase que foi uma tentação. E aí tive que colocar em prática o domínio próprio. Você imagina a picanha, gente.
mas Deus é bom. Então, não precisa mostrar para ninguém, porque o seu aplauso não vai resolver. O aplauso faz você receber galardão aqui. Ah, pastor, ninguém me reconhece, ninguém me elogia, ninguém não, graças a Deus. Pelo menos seu galardão vai vir lá de Deus. Quem quer essa recompensa de Deus? Diga amém. Amém, gente? Vamos ler mais alguma coisa aqui para a gente poder daqui a pouco fazer a oração. E nisso você já vai alinhando com o propósito do domingo que vem aqui na igreja. Mateus 4, a Bíblia Sagrada diz que Jesus jejuou quantos dias? Alguém lembra? 40 dias e 40 noites. Pastor, eu posso fazer um jejum desse? Olha, eu acho que você não deve. Pessoal, isso aqui nós não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos jejuar. Isso aqui está fora do âmbito humano. Isso aqui está fora. Tem alguém que faz, bebendo suco, bebendo líquidos, para poder se hidratar, para poder... tem pessoas que fazem, sem comida física, sólida, propriamente dita, né? Mas tomam um tipo de suco. Se Deus mandou, tudo bem, mas eu acredito que não é necessário. É porque se Jesus jejuou, meu irmão, quem somos nós para dizer que o jejum não é necessário? Existem alguns pastores que são contra o jejum. Eu até entendo eles. No sentido de que eles acham que não precisam. Eu compreendo o entendimento deles. Então eles não fazem, eles não creem. Não tem problema. Se nós fôssemos uma igreja que nós não acreditássemos no jejum, eu não estaria pregando aqui o jejum. Então nós não vamos praticar o jejum, vamos praticar outra coisa, nós não cremos. Porém, como nós cremos, nós estamos estudando e crendo, porque é bíblico. E por que eu vou jejuar? Irmão, porque o nosso principal modelo, que não é pastor, que não é apóstolo, que não é reverendo, que não é missionário, que não nosso maior exemplo é Jesus. Ele jejuou. Então, se o nosso maior exemplo, que é Jesus, ele jejuou, então nós temos que olhar para ele e falar: é necessário. Sem contar que quando os seus discípulos, lá no capítulo 17 de Mateus, eles trazem para ele aquele menino endemoniado, atormentado, vocês já conhecem, e os seus discípulos, Jesus olha para ele e fala assim: porque nós trouxemos para os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus falou assim: olha, existem castas que só vão sair com jejum e oração. Então, o quebrantamento, a ferramenta do quebrantamento chamada jejum, é importante para o mundo espiritual também. Então, quando Jesus falou que existem castas que só saem com jejum, nós temos que entender que o jejum é importante para repelir castas de demônios. Então é necessário sim jejuarmos. E depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo chegou e ofereceu para ele o quê? O que Jesus ofereceu? O que o diabo ofereceu para Jesus? Quando você está jejuando, alguém vai te oferecer pão. Ou seja, o diabo é especialista em quebrar propósito. Diga isso: o diabo é especialista em armar ciladas para quebrar propósito. Você tem que ser esperto. Você tem que vigiar. Para você entender: poxa, mas eu entrei no propósito. Eu estou no propósito. Eu não posso quebrar o propósito. Lembra da oferta que Ananias e Safira fizeram? Um propósito no altar? O diabo entrou no meio a Bíblia é clara. E Satanás entrando no coração deles. No meio do caminho, Satanás tirou ele do propósito.
Perderam a vida. A esposa de Ananias, ela teve a oportunidade de não morrer. Ela chamou lá a mulher dele, chamou, cara, por quanto vocês venderam a propriedade? Por tanto. Ali na porta estão os que sepultaram o teu marido e sepultarão você também. Diga, Deus me livre. É sério. Ou seja, ela teve a oportunidade de falar a verdade, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de dizer, olha, Satanás realmente entrou no nosso coração. Deus me livre falar uma coisa dessa, eu sou crente, falar que Satanás entrou no meu coração, e se a gente não vigiar, que entra mesmo. Entrou no coração de Ananias e Safira, eles eram crentes também. Entrou no coração do Judas, escolhido por Jesus, cuidava das ofertas, era o tesoureiro do ministério de Jesus. Estava lá. Satanás, ele é assim, ele é especialista em atrapalhar. Quem entendeu até aqui, pessoal? Jejum é importante. Agora, para a gente poder fechar aqui o nosso ciclo, olha para você ver a importância do jejum. Não, 1 Coríntios 7,5, a Bíblia diz assim: não vos priveis uns aos outros. Está falando aqui do casal, tá? A não ser por mútuo consentimento. Ou seja, o jejum é tão sério que o casal só pode deixar de namorar se for fazer um jejum, um quebrantamento da carne. Quem entendeu? O casal só pode deixar de namorar se for por mútuo consentimento. Por mútuo. E para jejum. Se você não namora com o seu cônjuge, você está privando, defraudando o direito. Isso é pecado. Fala dele. Mas é verdade. Às vezes falta o desejo. O que está faltando o desejo? É um problema de saúde? Está faltando a libido? Está faltando o hormônio? Existe reposição hormonal. Existe tratamento. Esfriamento por rápido. Acontece, gente. Nossa cabecinha aqui, tendo as partes da nossa memória, dos nossos sentimentos, está ligado aos hormônios. Está ligado aos hormônios. Pede ajuda. Isso é sério. Eu já atendi casal que já fazia muito tempo que não namorava. Uma vez nós fomos ministrados lá numa reunião de casais, até o irmão Jorge estava comigo, a irmã Dilma, o pai do Nilo também estava, o pastor Mark Anderson, ele estava ministrando família, mas ele falou lá que fazia 2 anos que, quem lembra disso? Você lembra disso? Aquele de cabelo branco, né? Fazia 2 anos, ficou 2 anos sem poder tocar na esposa. Que luta. Tentação que esse cara não passou. Mas ele não desistiu. Foi lutando, daqui a pouco Deus foi lá e falou, mas por quê? Existia alguma coisa. Mas pessoal, a gente o ser humano, ele precisa de ajuda, vai pedir ajuda, vai fazer, se precisar fazer uma terapia, vai fazer. Os psicólogos estão aí, com comprovações científicas. Que isso, pastor? O senhor está mandando aí para o psicólogo, o que Deus está fazendo na nossa vida? Irmão,
ajudar a gente. Tem gente que não vai conseguir, ela não tem fé para aquilo, ela precisa de ajuda. O jejum é tão sério que, voltando aqui para a causa do jejum, nós estamos falando do jejum, daqui a pouco falo de namorar, que rolê esse, né? Entra por outro viés, mas tem a ver, porque tem a ver com a palavra. Então você não pode privar ao outro a não ser por mútuo consentimento por algum tempo. Olha para você ver, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Tipo, chama ela e fala, ó, vamos ficar uma semana aí sem love. Ah, pastor, uma semana ele está acostumado, cara. Então ficar um mês. Ou seja, é engraçado, mas é sério ao mesmo tempo. Nós vamos, você pode, aí você quer jejuar nesse sentido também. O Zé, normalmente o Zé, a mulher mais ou menos ela concorda mais do que o homem nesse sentido, porque a mulher é diferente do homem em relação ao sexo. Ela olha o Zé olha para ela e fala, ó, só 2 dias. Não adianta brigar com o Zé, porque tem que ser com mútuo consentimento. E outra coisa, se você namora nesse período, dentro daquele consentimento, não quebrou o jejum, porque tem bênção a sexualidade dentro do casamento. Quem entendeu? Agora, por mútuo consentimento, aí pode. E a Bíblia Sagrada é clara, olha só, para não privar o outro, ou seja, roubar o direito do outro, defraudar. E para se aplicar a oração. Depois ajuntai-vos outra vez. Cuidado. Por quê? Para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Então o diabo, aí fica um afastado do outro, sem um mútuo consentimento. Então o afastar um do outro, o marido ficar ausente da mulher na relação propriamente dita, só por mútuo consentimento, para não